Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que estejam todos bem. Bem-vindo para mais uma videoaula aí. Hoje a gente vai trabalhar com a unidade 3 de mercados capitais, tá? Mercado financeiro de capitais, que a gente vai falar hoje da unidade 3. E a gente vai ter alguns objetivos aqui de aprendizado para a gente poder retomar ou dar uma olhada no que a gente vai trabalhar. Então, a partir dessa unidade que a gente vai ver aí, desses tópicos, a gente vai ver o conhecimento ou tentar conhecer os tipos de investimento financeiro, tentar entender as diferenças entre os tipos de investimentos, que são vários, compreender as diversas maneiras de realizar um investimento financeiro, ainda compreender o modelo de precificação de ativos, conhecido como CAPM, entender também os riscos que tem inerente a esse mercado e as aplicações financeiras. Para finalizar, conhecer as distribuições relativas aos investimentos financeiros. A gente vai ter 3 unidades, que eu vou ultrapassando aqui com vocês, o meu slide, diminuir um pouco a minha câmera, para que vocês consigam me acompanhar nesses slides e sim a gente poder entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Perfeito. Vamos lá então. Aqui a gente tem os mercados capitais, unidade 3, tópico 1. E aqui a gente vai retomar alguns tópico 1, produtos de investimentos financeiro. No tópico 2 a gente vai ver a precificação de ativos. E o tópico 3 a gente finaliza ele com tributações de rendimentos. Porém, o tópico 1 ele é bem extenso, como vocês vão ver. Mas depois o tópico 2 e 3 é bem rapidinho, bem tranquilo. O que tem mais detalhes realmente é essa unidade do tópico 1. Depois é mais tranquilo. Falar um pouco do nosso parâmetro desse tópico 1, dos produtos de investimento financeiro, como a gente já falando. E nessa unidade a gente vai tentar aí entender o que são os produtos de investimento financeiros no nosso dia a dia, que ele está inserido. Vamos conhecer também os principais tipos de investimentos financeiros presentes na economia e nas empresas. Ir além da poupança, né, por exemplo, ou tentar obter aí rendimentos maiores, pode ir além da poupança ou tentar obter rendimentos maiores. Com esse intuito, o segredo seria quanto mais informações e mais conhecimento, melhor. Existem aí diversos sites especializados, o gerente da nossa própria conta bancária, ele pode nos orientar, nossos amigos também, pode ter alguns conhecimentos sobre o assunto, eles podem guiar aí algumas dúvidas que a gente tem, mas nada melhor do que a internet, onde vocês vão ter várias informações, é só vocês aí realmente filtrar para ter informações concretas e reais. Cuidado com a fake news, que muita gente escreve qualquer bobagem lá e a galera acredita. Então pesquise mais de uma fonte e geralmente as mais conhecidas, mais confiáveis. Então vou passar aqui um pouco desse slide para a gente poder seguir e aqui a gente vai acompanhando os nossos tópicos. Enquanto eu vou falando, eu vou trazer um uni para vocês aí, vocês vão lendo à medida do possível, que vai vir em encontro ao que eu vou falando com vocês. Então, a gente vai falar um pouco de tipos de investimento, que são os ativos financeiros. Além disso, eles são utilizados para diversas finalidades e diversos agentes econômicos, como as famílias, empresas, instituições financeiras, até o próprio Estado. Também trabalha com investimentos. É importante a gente entender qual é a motivação, né, para a realização desse investimento, que são esses produtos, chamados de produtos, né, investimentos. Então, no geral, pode dizer que investimento financeiro, eles são realizados com a finalidade quase que única de quê? De obter rendimentos, ter lucros, geralmente com dinheiro que está sendo utilizado no momento, numa poupança, alguma coisa que você guarda aí. Vamos fazer um exemplo? Se você tem um rendimento aí maior ou assim uma sobra de dinheiro, né? A gente recomenda fazer o que com esse dinheiro, com essa sobra de dinheiro? É investir ele numa poupança para não desvalorizar ou para ele render como a inflação. Tem diversas formas que você pode seguir. Então você pode se perguntando nesse momento onde eu posso investir. Pode ser em renda fixa, em renda variável, em títulos públicos. Então as características básicas desses produtos financeiros, a gente entendendo ele um pouquinho ao decorrer da apostila, vamos ver a diferenciação entre a renda fixa, a renda variável, o que são os investimentos de renda fixa. Geralmente tem os juros, né, discriminados, pode ter rendimentos atrelados aí dentro, de forma vinculada, correção monetária, pós-fixada, ou as variações das taxas de juros nominais, e ainda os investimentos de renda fixa que têm a remuneração de risco mais baixo, dependendo do investimento.
é uma liquidez maior. Exemplo aqui, a poupança, por exemplo, a gente sabe que ela é chamada de certificado de depósito bancário, que é o CDB, de títulos públicos, ainda o Tesouro Nacional, ou a letra do Tesouro, né, que os títulos de crédito, ou as debentures, que vocês vão ouvir falar muito disso. Então, exemplo, se já os produtos de rendas variável, e os rendimentos não é prefixado, não faz parte da condição do título, e varia em função das condições do mercado, conforme vai andando o mercado vai ditando as regras, vai modificando. Normalmente eles possuem retornos maiores que os de renda fixa, porém, os retornos maiores, os riscos também são maiores. Então, quando a gente coloca o dinheiro na poupança, a gente sabe ali que o rendimento é pouco, mas ele é seguro, né? Mas quando a gente investe em ações, em alguma coisa comprando de empresa, a gente vai ter um lucro bem maior, mas o risco também se torna bem maior. Então, o investimento dentro da renda variável, mais conhecido, são as ações, o câmbio, o ouro, derivativos. Em algum momento você já deve ter ouvido falar, ou já leu, por exemplo, em alguma matéria, em algum site, nos noticiários, ou alguém já falou algo como: aquele investimento tem baixo risco, o retorno daquele outro investimento lá é alto, não tem muita liquidez para esse investimento. Deve já ter ouvido alguma frase bem semelhante. Conforme aqui o Uni que eu trouxe para vocês aí no fundo, ele diz que o risco, a condição de um investidor é de perda ou de ganho de dinheiro. Por quê? É isso o intuito dele. Exemplo aí, se você investe algo com um alto risco, espera um alto retorno. E se investir num produto de baixo risco, você espera retorno mais baixos ou de baixo risco. Já para o retorno, que é quando você pretende ganhar com aquele investimento. Você pretende ter um retorno maior e deve assumir os maiores riscos dentro do contexto que você está prevendo aí. E ainda a gente tem a liquidez, que é a capacidade de transformar aquele investimento que você fez em dinheiro novamente com um valor justo, né, que você acha que realmente você valeu investir. E ainda a gente tem o investimento que é líquido, dependendo do tempo, pode ser convertido em dinheiro. Exemplo, tem 2 investimentos na caderneta de poupança ou em imóveis para vender. A gente geralmente é o mais básico. Então a liquidez desses 2 investimentos é bem diferente se você for comparar um com o outro. Por exemplo, a caderneta de poupança, você pode resgatar o dinheiro quase que em qualquer momento, transformar ele em dinheiro novamente. E já o imóvel, se você for vender ele, pode levar muito tempo, né, para você resgatar esse dinheiro, porque você depende da venda, depende de diversos fatores, ou a demanda ou aquecimento aí do mercado imobiliário, ou entre outras coisas. Lembrando que os investimentos, eles estão ligados em quê? Né? Em 3 pilares, como a gente viu aqui nesse único, que é o risco, o retorno e a liquidez. Quando você estiver buscando algum tipo de investimento, você pode responder aí: quanto eu quero me arriscar nesse investimento? Quanto pretendo obter de lucro com esse investimento? Está pretendendo ganhar bastante ou realmente só não desvalorizar a moeda? Quando vou precisar do dinheiro novamente para fazer um outro investimento, para uma emergência? Como dependendo da sua aplicação? Com tudo isso você respondendo, fica mais fácil para que você consiga se localizar. Então, respondendo essas 3 perguntas principais, você vai ter aí uma ideia de que tipo de investimento cabe no seu perfil ou na sua ideia. Sim, a gente pode ver aí os tipos de risco que a gente vai ter. Eu vou trazer aqui atrás também alguns pensamentos, algumas siglas, para que vocês possam ir conhecendo melhor e ficando mais íntimo das siglas, do que quer dizer cada um deles. Então, quais são os tipos de risco que a gente pode encontrar no mercado? Algumas frases tipo: o risco de crédito é alto, há um grande risco de mercado para essas ações, ou o risco de liquidez é baixo, como a gente viu, bem semelhante às questões anteriores. Mas o que significa isso tudo? O que são esses riscos? Como eles interferem nos nossos investimentos? Então vamos falar um pouco de risco de crédito, por exemplo, que é a falta de pagamento contra parte a outra em algumas operações comerciais. Por exemplo, eu empresto o dinheiro e o cara não me paga ele de volta. Ou eu compro umas ações e a empresa vai à falência ou não cumpre com as suas obrigações. Além de que pegou o dinheiro emprestado, não fez aí o pagamento. Ele pegou o dinheiro emprestado comigo, mas não me devolveu. Aí, complica bastante. Então, dentro dessa analogia, desse exemplo aqui, a gente pode colocar ele como os empréstimos e os financiamentos, que estão bem dentro dessa colocação aqui resumida. Já os riscos de liquidez, o que eles significam? Significa a dificuldade
de um determinado contrato a ser vendido no tempo desejado. Vai ver que de repente a gente vai fazer uma programação, mas por algum eventual casual fica difícil de vender ele, seu dinheiro fica meio que incerto. Mas traduzindo isso para vocês, quando não se consegue vender ou transformar esse dinheiro novamente, quando a gente tem a necessidade, tipo imóveis que a gente viu lá, que depende de várias coisas para se tornar realidade. E já o mercado de risco, ou chamado risco de mercado, consiste na possibilidade de perdas causadas pelos impactos de flutuação de preço ou de índice, de taxa ou de juros, de câmbio sobre os instrumentos financeiros em geral assumidos por uma empresa, geralmente. São variações, porque pode ser de várias modalidades, como a gente viu, e também sobre o mercado, que pode interferir negativamente no valor de um investimento. Por exemplo, aí, antes da Covid, o mercado estava aquecido de imóveis, de construção. Depois da Covid veio desemprego e ficou muita coisa aí desvalorizada e os imóveis também caíram de valor, os aluguéis e tudo mais, né? Consequência desse risco de mercado, dependendo do que está ocorrendo na economia. Dentro desse pressuposto, a gente dá uma pincelada ainda nos produtos de renda fixa, para a gente entender um pouquinho na decorrência dela. A gente vai ver a diferença no total entre os produtos, de onde ou como investir, para a gente ter uma ideia aí e entender os benefícios de cada tipo de investimento. Dando um exemplo, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que significa isso? Que os bancos comerciais ou de investimentos têm diversos serviços disponíveis para as pessoas, como empréstimo e financiamento que a gente viu aqui em cima, proporcionando o consumo da família, né, o aumento de alguma renda que você planejar, um investimento por parte das empresas. Então, o dinheiro que os bancos emprestam geralmente são dos clientes que fazem os investimentos, aquele dinheiro que você coloca na poupança, por exemplo, o meio pelo qual os bancos têm lucro, ganham em cima de você e sustenta as operações conhecida como spread bancários. E eles pegam dinheiro com vocês na poupança, te pagam lá 1 ou 2%, não sei se o valor é esse, mas é só para a gente ter uma ideia, e ele empresta para as empresas ou para quem quer pegar empréstimo esse mesmo dinheiro que você não está utilizando para outras pessoas com juros de 9%, bem maior. Então é onde ele ganha parte deles. Vou trazer aqui um Uni, então, para elaborar com a gente, enquanto a gente vai vendo aqui que ele traz um exemplo que é bem significante, ou significa bastante aí para complementar o nosso pensamento do exemplo que ele traz aqui. Se você colocar o dinheiro numa poupança e receber 1% ao mês de juros, é até menor, né, do que eu falei, 2%, e esse dinheiro que o banco utiliza para emprestar aos outros clientes por meio de financiamento ou empréstimo, cobrando quanto? Cobrando uma taxa de juros de 9% ao mês e a diferença entre 1% que o banco remunera, que investiu na poupança, e os 9% que o banco cobra quem pegou o dinheiro emprestado com ele, que é o spread bancário. Deu para entender aí na resumida até que a gente falou, mas vem bem contra o mesmo do nosso pensamento. Para o banco obter esse dinheiro aí, como que ele faz? Existem diversas formas, como a letra de crédito imobiliário, o crédito do agronegócio, certificado de depósito bancário, e o banco pegando emprestado dinheiro e promete que no final de um determinado período desse investimento, o dinheiro ele vai ser devolvido com um acréscimo de juros desde do período que ele utilizou. Ele é a diferença do depósito realizado nos caixas eletrônicos que você fez do que ele empresta. Eles estão autorizados por lei de emitir esses CBDs, que é chamado que os bancos comerciais de investimento e também os múltiplos e os desenvolvimento, tipo a Caixa Econômica Federal, né, eles tratam de produtos de renda fixa. E ele deve ser determinado com um determinado prazo de vencimento para que você possa se programar e saber a quantidade de juros ou de lucro que você vai obter. Então esse prazo serve para os bancos para quê? Para eles terem conhecimento do fluxo e vai rodar esse dinheiro ou de quanto ele vai receber ele de volta para ofertar aí empréstimos e financiamentos às empresas ou aos clientes que assim desejarem. Então a gente vai ver aí um exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que o banco ele teve uma captação de R$100 mil dentro de um período para utilizar nas suas atividades. Ele podia emprestar ou financiar R$100 mil com vários clientes. Ele poderia pegar aí, por exemplo, 10 mil para cada um, 10 clientes. Um exemplo aí, cada investidor que investe nessas CDBs
são as pessoas que colocaram aí na poupança, tem um prazo de vencimento no seu investimento aí. Então, assim, o banco, ele sabe que nesse prazo, X, vamos dizer assim, ele deve devolver o dinheiro para o investidor, vamos chamar ele de a quantia acertada ali dentro do contrato, crescida dos juros desse período, conforme o contrato que eles assinaram. Então, ali ele já vai saber se você fez um investimento, por exemplo, não de poupança, mas de uma renda fixa, que você vai retirar esse dinheiro só dali a 12 meses, que você já sabe quanto que você vai ganhar, o banco já tem um planejamento daquele seu dinheiro para ele fazer outros empréstimos dentro desse período. E assim ele obter um juro maior e saber que você não vai precisar utilizar esse dinheiro nesse meio tempo. Então, cada contrato da CDB, vou falar na sigla que fica mais fácil, ele pode ter vencimentos diferentes. Por exemplo, eu não preciso pegar o dinheiro para pagar 12 meses, eu posso pegar um empréstimo de 6 meses, o outro pode pegar de 9 meses, o outro pode pegar para pagar dali a 2 anos, então cada um vai ter um juro diferente. Então varia, né? Por exemplo, de 3, 6, 12 meses, 2 anos, esse título pode ser mais longo, por exemplo, aí, 3 a 5 anos também, sem problema, para comprar um investimento de uma máquina agrícola ou uma máquina para dentro da empresa. Então, ele às vezes faz um investimento maior porque o valor é maior desse maquinário. Então, ele, para ficar mais suave e ele conseguir pagar as prestações, ele faz dessa forma. Então, quanto maior for o prazo para devolução, mais tempo o banco tem para utilizar os recursos, resumindo. E o investidor, com certeza, vai ganhar uma rentabilidade maior, quanto maior for a não necessidade dele obter esse dinheiro. Então, apenas para ter duas possibilidades de receber o valor aplicado acrescido do juro antes do final do prazo, são chamados CDB, só para recapitular aí, que é o Certificado de Depósito Bancário. Caso essas CDB elas possuem liquidez, quando o contrato oferece um investimento de liquidez diária, a gente pode fazer o resgate dele, porque ela é feita diariamente. Então, quer dizer, eu posso resgatar ele em qualquer momento. O valor principal mais os juros até a data desse resgate é o que eu vou ganhar. Então, o prazo. E qual vai ser esse prazo de vencimento? Nesse caso aí, não importa muito. Eu vou falar quando eu quero tirar e ele vai me pagar o valor até a data da retirada. Então, outra maneira também é o investidor realizar a venda no mercado secundário. Porém, pode não haver liquidez imediata, caso seja um valor muito alto. Por que não pode ser liquidez muito alta? Porque depende de outros parâmetros também para que eles consigam juntar esse dinheiro e te devolver com o juro desejado. O contrato aí pode estabelecer uma remuneração fixa, no caso fica mais fácil chamar, que a gente chama aí de CDB. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente investir aí R$ 100.000 numa CDB pré-fixada que remunere uma taxa de 7,5 ao final de um ano, a gente sabe que vai receber uma quantia X antes do imposto, de tirar os impostos, de R$ 750. Cada 10 mil, eu falei 100 mil, né? 10 mil. Então você sabe que naquele período que a gente calculou ali, ele vai ter de um ano, de 12 meses, a gente vai ter uma rentabilidade sem os impostos de R$ 750 aí a 7,5%. Então o investidor ele vai receber um montante do resgate, uma remuneração equivalente a 103% da taxa DI observada no período entre a emissão da CDB e seu resgate, além do seu valor principal investido. Vou passar mais uma informação que vai trazer para vocês aqui um site, um endereço eletrônico onde vocês possam também navegar, poder olhar aí as taxas de juros, investimentos. Sites aqui são bem tranquilos de vocês acessarem, são seguros para vocês obterem informações de como é feito o cálculo aí, fazer um simulado e a taxa. Porém, o que é essa taxa de DI? Não é o único indexador utilizado nas operações da CDB pós-fixadas. Vão ouvir falar muito em pós-fixadas e fixadas. Para a gente vai entendendo ela um pouquinho, eu vou falando dela para ajudar vocês aqui. Então, apesar de ser mais comum em alguns casos, ela pode ser utilizada na DR. Pô, DR, o que é isso? Taxa referencial ou a taxa Selic, que é mais conhecida entre o mercado comerciais e também os leigos, ou CDB, bem como os motivos que levam aí as instituições a emitir esse CDB, também de que forma os investidores são remunerados e algumas características fundamentais de funcionamento desses investimentos. Entender um pouquinho melhor, acrescentar a nossa ideia, o nosso raciocínio, eu vou falar também um pouco de LCI,
que, resumindo, é a letra de crédito imobiliário. A gente vai falar bastante dela ao decorrer também dessa apostila. Outra maneira de investir que a gente tem, né, em uma renda fixa aí, principalmente aqui no Brasil, são as letras de crédito imobiliário. Elas são crédito criado pelo Banco Central, com o objetivo de quê? De possibilitar as captações de recursos pelas diversas entidades na cadeia produtiva e principalmente nos setores econômicos ou da economia, beleza? Então, o que acontece nesses investimentos? É que se o recurso canalizado e voltado para o desenvolvimento desses setores, dos setores imobiliários e do agronegócio, além dessas instituições, que normalmente pode emitir esses títulos de rendas fixas, como os bancos comerciais, os múltiplos, a Caixa Econômica, os mais conhecidos aí, também a Sociedade de Crédito Imobiliário, Associação de Poupança, que gera aí os empréstimos. Também temos aí as companhias hipotecárias, entre outras instituições que também podem emitir esse tipo de título. Você vai ver cada uma delas com mais características, com mais detalhes. Então, uma dessas características importantes da LCI é que a mesma deve ser garantida por meio de um lastro. Nossa, professor, o que seria isso? Você vai ver um pouquinho mais. O que é lastro? Quando as operações de lastros, no caso aqui, ou estão lastreadas, ou seja, ela possui uma garantia, o risco de investimento é consideravelmente menor, reduzido, fazendo com que as aplicações desses montantes financeiros no investimento, ela tenha muito mais segurança para o investidor. Por quê? Porque ali tem outras empresas especializadas já entrelada dentro desse laço. Outras características importantes nesse investimento são os prazos, né, que geralmente varia entre o quê? Entre 6 meses, 3 anos. Porém, tem que ter uma atenção aqui que alguns papéis têm prazos maiores ainda. Então, lembrando que esses prazos de emissão não podem ser superiores a 2 lastros. Ah, isso é previsto em lei, com certeza. Por quê? Porque os prazos mínimos vencimento desse papel, né, 90 dias ou mais, no caso do contrato, tem a utilização será de 12 meses. E se for estipulada uma atualização mensal por meio de um índice, prazo aí de 36 meses, geralmente o responsável para fazer esse pagamento, no caso por investidor, é a própria instituição emissora do título, já que se trata de um investimento ou de um instrumento de renda fixa neste caso aqui, e não apresenta uma remuneração muito alta de investimentos ou aos investidores. Ele utiliza geralmente esse tipo de investimento para não deixar o dinheiro aí desvalorizar uma aplicação e ainda ter um retorno sobre, se a gente tiver um dinheiro, por exemplo, sobrando e deixar debaixo do colchão, beleza, o dinheiro vai estar lá, mas não vai ter rendimento nenhum. Até vai ser o inverso, de vez ele ter uma valorização, ele vai ter uma desvalorização, porque a inflação vai acabar comendo esse dinheiro. Esse dinheiro aí, se a gente guarda 10 mil no colchão, daqui a 5 anos, esses 10 mil não tem mais o poder de compra que ele tinha. Aqui já dá para a gente ter uma ideia que é melhor fazer um investimento, um prazo um pouco maior. Aqui também tem umas outras siglas para a gente acompanhar. A gente vai falar da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro. Vou trazer um UNE aqui para vocês. Então, a LCI, prefixada agora e não pós, como eu falei, a gente ia falar bastante nesse contexto, o investidor já vai saber qual vai ser a sua remuneração recebida no final das aplicações e a taxa de rendimento pós-fixadas, os juros só vão ser conhecidos no vencimento dessa aplicação, lá no finalzinho. Então, aí está um pouco da diferença. Então, resumindo, a renda fixa, quanto mais tempo eles ficarem com os recursos, caso com dinheiro, e maior for o prazo, maior será o retorno oferecido pelo emissor do título. E se uma aplicação, por exemplo, for aí de R$5.000, a remuneração vai ser de 80% da CDI. Então, as letras de prazo maiores serão as que os emissores vão oferecer uma remuneração superior. Beleza, professor. Estou começando a entender, ainda está meio vago a coisa, mas já está começando a dar um brilho. Pô, legal. Então vamos falar aqui um pouco da letra de crédito do agronegócio, para a gente poder já ir traçando um pouco uma de cada. Então, geralmente aí no agronegócio, os investimentos são realizados por meio de quê? Capital obtido junto aos bancos. Por sua vez, a LCA possibilita que as instituições públicas, também as privadas, elas consigam recursos para
disponibilizar os financiamentos, as atividades do agronegócio em geral. Então, esses investimentos, além de possibilitar retorno para as empresas ou para os negócios, para quem está emprestando dinheiro para essas instituições, gera a possibilidade de investir em uma das áreas mais produtivas, resultando no impacto do Brasil, que é o agronegócio. É um investimento que, com certeza, é lucro certo, porque todo mundo precisa sobreviver e o agronegócio cada vez mais moderno, né? Cada vez mais evoluindo. Então, nesse caso do agronegócio, os lastros eles estão associados de que forma? Ao crédito rural, diversas maneiras. Exemplos aí a gente pode dar direcionados industrialização, oficiamentos de produtos, insumos agropecuários, comercialização, relacionados aí também a máquinas, implementos, produção agropecuária, vários outros termos que a gente vai vendo ao decorrer aí que está no nosso dia a dia implementado. No caso aqui as LCAs e as LCIs, né, elas são muito semelhantes dentro desse contexto aqui e que difere destino dos recursos captados. Cada uma vai para uma área um pouco diferente, uma para o agronegócio e outra para o imobiliário. Aqui a gente vai vendo que elas vão se modificando um pouquinho uma da outra, mas a gente vai começando a entender. Então, para a gente resumir mais um pouquinho a diferença entre as LCIs e a LCAs, imobiliária e agronegócio, além das distinções que é para as duas áreas, essas áreas distintas, tanto das imobiliárias quanto do agronegócio, pode dizer que as principais diferenças do lastro utilizado para cada tipo de operação, dentro desse contexto, se referem a instituições que estão autorizadas a emitir os dois tipos de papéis. As LCIs, que têm um menor número de instituição autorizada, as que são as imobiliárias, e também já as LCAs, que pode ser emitida por qualquer instituição financeira. Essa aí é uma diferença bem considerável, né? Falando sobre isso tudo aí, que a gente já está entendendo um pouquinho agora o que é CLCA, CLCI, vamos falar um pouco da debentures, que a gente vai falar muito dela, vocês vão ver aí detalhes bastante sobre isso. O que são as debentures? São a representação de uma dívida que a empresa está emitindo, são títulos de crédito que representam as dívidas da empresa. Tem um local onde a gente pode ver isso. Então, quem compra esse debenture são pessoas aí interessadas em emprestar recursos para essas empresas em troca de quê? De receber uma remuneração pela essa aplicação ou pela compra desse título de debenture. Igual que a gente viu a Petrobras ali, quando ela estava meio falida e dando ali um ar de recuperação. Muita gente comprou ações, então estava emprestando dinheiro para elas, e assim, em troca de ações, uma participação sobre a empresa, e mais tarde, se ela forem bem, você também vai ter um lucro pela aplicação ou pela compra do título, que é chamado de debenture. Entendi um pouquinho o que é isso agora. Então, todo tipo de investimento existe uma remuneração, certo? Pelo menos essa é a ideia, como juros, por exemplo, para receber isso. Então, o principal documento legal em uma emissão de debentures, no caso, é a escrita de emissão, que ela é conhecida assim, onde consta todas as informações relativas ao título da dívida, que dá uma garantia de recebimento. Aqui eu vou trazer algumas informações que o Uno traz para a gente, quais são essas informações que emitidas ou estão acopladas, né, dentro dessas debentures aí. Pode dar uma olhada, vencimento, taxas de juros e tudo mais, para dar uma garantia para a gente. Então, esse documento é um contrato, ambos assinam, entre as quais emprestando dinheiro está pegando, e quem está pegando dinheiro emprestado, ou seja, o investidor e o devedor. Beleza? É como o banco faz quando a gente pega um empréstimo. Temos mais tipos de debenture, exemplo, não tem só esse, tem outros, por exemplo, debenture de garantia real, que a gente pode ser uma ou mais ativos que ficam vinculados ao título da debenture até o seu vencimento. Ainda a gente tem a debenture flutuante, que não há vinculação de ativos específico para garantia de debenture, que eu receba ela, é uma garantia bem mais fraca por não vincular os ativos específicos à garantia da debenture em si. Ainda a gente tem a debentures quirografarias, que não oferece nenhum tipo de garantia, não tem nenhum privilégio em relação aos ativos das empresas que emite essa debenture, então ela não é muito comercializada. Temos ainda as debentures subordinadas, que também têm garantia. Caso, por exemplo, se a empresa vier à falência, eles estarão atrás de todas as outras debentures, nas ordens de recebimento de valor devidos.
Então, se essas empresas tiverem vários tipos de debêntures no mercado, o último que vai receber são essas subordinadas. Não tem muita garantia, não. Todo mundo recebe, quando acabar os bens, se sobrou, você recebe sua parte. Sobrou, pagou só os primeiros, você fica a ver navios. Então, a diferença desse tipo de debêntures aí que a gente falou está nas ordens, né, de recebimento e o valor de caso de falência, se a empresa vier à falência. Tem uma ordem de recebimento nelas. Apesar de haver esses contratos de empresas, as garantias de debêntures no caso de falência, para que o investidor tenha aí uma certeza que vai receber esse valor que ele fez esse investimento em ações, ele precisa desse contrato e tem que ver qual debenture que vai atendê-lo para que receba isso de volta. Resumindo, o contrato que tiver as garantias reais vai ser o primeiro a ser liquidado, que vai ser pago caso venha à falência a empresa. Então, os ativos forem vendidos, o dinheiro vai para quem? Vai ser direcionado aos investidores, né, que investiram primeiro. Há algumas outras garantias, por exemplo, de debêntures com garantias flutuantes. Então melhora um pouquinho? Com certeza. Ela vai depender da liquidação. Todos os contratos de garantia reais, aquele que a gente já viu inicialmente, caso restar algum dinheiro, elas serão pagos aos seus investidores, mas ela é flutuante, tá? E as debêntures quirográficas não têm nenhuma garantia, como a gente viu, porém, no caso de falência, são quitadas logo após a debenture de garantias flutuantes. Depois que eu paguei a flutuantes, eu pago essa. Beleza? Nessa ordem aí. Caso de falência, as debêntures subordinadas só têm preferência sobre os acionistas das empresas. Tem também as debêntures conversíveis, contrato estipulado a troca delas por ações das empresas emissoras, aí com preço pré-estabelecido já. Então, esse preço de conversão ele representa o número de ações da empresa emissora. Exemplo, se uma escritura de emissão ela pode especificar que uma debenture, no caso no valor de R$ 1.000, pode ser convertido em 33 ações, pode ser repartida, dividida. Então, dividindo esse contexto aí no valor nominal de debenture pelo número de ações correspondentes, encontramos o preço de conversão, por exemplo, aí, que é de R$ 30,30. Então, ainda a gente tem mais algumas debentures, por exemplo, a debenture permutáveis, que nada mais é que são emitidas por uma empresa, e ele pode ser aí trocados por ações de emissões de outras empresas, ela pode ser negociada no mercado como uma renda variável aí, resumidamente, é o preço de ação no mercado. Se ele estiver acima do negociado no contrato da debenture, o investidor ele pode trocar essa debenture pelo quê? Por ações. Dessa forma, constituídos características de renda fixa, variável, sendo assim híbridas, dependendo do contexto que o investidor pode fazer de duas formas. Pode ser fixa, se ele ficar com uma só, e se ele repassar, pode ser variável e resgatar o dinheiro. Existem duas formas ainda de você fazer o lançamento dessas no mercado, né? Duas formas, através de oferta pública ou de oferta privada. Mas o que difere uma de outra? Então, vou conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. O que é aí, o que faz as ofertas públicas? Então, dentro desse contexto, ofertas públicas, as operações são realizadas através do prospecto de distribuição, onde todas as debentures ofertadas, elas aqui, que constam as seguintes informações que a gente viu lá, como companhia de emissão, finalidade de recurso, custo de emissão ou o risco, que é um tipo de documento, e ainda informação sobre o título, que vai ser distribuído aos investidores. Porém, a oferta pública tem mais de uma maneira de ser realizada. Outra maneira também, né, de debentures que são ofertadas aí agora no nível privado, desses papéis aí falando, seleciona os investidores que você quer ofertar, esses títulos, não seja aí ofertada ao público, ela seja uma coisa mais particular, onde você está selecionando somente aquele público-alvo, já conhecendo quem que vai participar da sua empresa. Ele vai ver aqui comissões de valores mobiliários, para que possam conhecer um pouquinho. Ele dá um exemplo ali também de CVM e outros parâmetros aí que vocês podem dar uma olhada, que também é duas maneiras de se negociar as taxas de remuneração desses debentures. É uma taxa que é o pós-fixado, que a gente já deu uma olhada, já no decorrer lá em cima, paga um percentual na taxa de DI,
Exemplo aí, se tiver um contrato que prevê que vai ser pago uma taxa de 110% da taxa DI, e outra maneira pode ser utilizado acima dessa taxa DI. Esse investimento pode pagar aí a taxa DI, por exemplo, essa taxa mais 3%. Nesse montante pode ver outras maneiras também atrelada a variações desse preço, como a IGP, ou a IGP-M ou a IPCA. Exemplo aqui, para ficar mais concreto, que remunera os investidores através de variações de preço de um percentual fixo. Ele ocorre quando? Nesse caso aqui, ocorre que o montante inicial investido é reajustado conforme o índice e, por sua vez, o investidor recebe esse valor corrigido e assim a taxa de juro acrescida de acordo com o contrato fixado entre as partes. O que faz o investidor comprar uma debenture? Tem que ser também, né, o lucro, os juros, por que investir numa dívida de uma empresa? Qual é o risco desse investimento? Várias aí respostas para isso, né? Todo investimento, o investidor busca o maior retorno possível. Quanto maior o risco, maior vai ser o retorno. Porém, tem um risco alto. Ainda duas outras modalidades aí de debenture, entre todas essas que a gente falou, que é debentures incentivadas, que é a iniciativa do governo federal, né? Tem por objetivo de quê? De aquecer o desenvolvimento do país aí, com o propósito de captar recursos tanto para infraestrutura, executar projetos de investimento ou da produção econômica intensiva para pesquisa, né, para o desenvolvimento da inovação. Geralmente elas são emitidas aí por concessionárias, autorizatárias ou arrendatárias, finalizando por sociedades de propósito específico. Então, nos casos do governo, tem aí o atua com incentivando as debentures, casos de locais onde não haja as empresas, né, o governo, por exemplo, não haja empresas atuando, e o governo tem aí que investir região nesse setor, ou em áreas aí que faltam investimentos ainda, eles podem colocar esses parceiros, trabalharem aí e atuarem para o governo. Então, os parceiros, assim, eles ganham incentivos para a realização desses projetos, para fazer a execução deles. Ah, mas que projetos que a gente está falando? Pode ter projetos aí, por exemplo, numa área de logística, de transporte, de modalidade urbana, ainda de energia, de telecomunicação, de radiodifusão, ou saneamento básico, mesmo de irrigação na agricultura, no agronegócio. Tem várias coisas aí que o governo é interessante para eles trabalharem com essas desventuras também. Entendi bem aí o que é debenture, vi um pouquinho de cada uma delas, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Vamos falar um pouco aí de títulos públicos federais, ou títulos públicos somente, que têm a finalidade de captar os recursos aí, são emitidos por quem? Pelo governo. Então, quando arrecadações não atingirem a necessidade do governo, ele precisa emitir os títulos públicos para cobrir essas necessidades aí de investimento nos recursos. Assim, a gente tem os títulos negociados, por exemplo, pelo Tesouro Nacional. Tem aí os dois que a gente viu, tanto pré-fixado ou ainda os 3 pós-fixados dentro desse contexto. Ah, tá, tem 2 pré-fixados e 3 pós-fixados? Isso. E quais são eles? Por exemplo, o Tesouro pré-fixado, que é LTN, temos o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, que é NTN-F, tem o Tesouro Selic, que é LFT, temos o Tesouro IPCA, mais a NTN-B principal. Tem várias aqui que a gente vai tentar entender ou falar um pouquinho de cada uma delas e mostrar talvez até algumas tabelas para que vocês entendam. Aqui eu vou trazendo alguns olhadores aí para que vocês consigam entender melhor dessas siglas que a gente vai falando aqui ao decorrer. Então, na tabela que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai ver aí características de cada um desses títulos que eu mencionei agora e os rendimentos e também as suas remunerações. Então, vamos ver aqui as características dos títulos públicos federais, uma tabela mais explicativa aqui para que vocês possam acompanhar um raciocínio aí do pré-fixados, o que eles são, o que eles englobam, pós-fixados indexados à inflação e também o pós-fixados da taxa Selic. Esses dois investimentos aqui propriamente dito, esses são os títulos mais simples que a gente tem no mercado hoje. LTN, que é o Tesouro
pré-fixado, que ele oferece ao investidor um retorno aí predefinido. Ainda entendendo, além dessa tabela aqui, talvez do outro lado vocês consigam vê-la um pouco melhor. Dá para ver ali a parte de baixo um pouquinho melhor. Vou trazer aqui então a outra tabela, e é o fluxo de pagamento da LTN. Vai ajudar a gente a ter uma visão melhor, né? Ela vai trazer ali os investidores, o investidor, né, os recursos ou dos seus investimentos, a rentabilidade, dentro aqui de um gráfico, quase que um gráfico aqui, mas um percurso para a gente possa entender um pouquinho melhor dentro desse exemplo aí, que uma LTN, por exemplo, se ela for comprada no ano de 2019, o rendimento oferecido pode ser aí de 9,32%, com vencimento, por exemplo, para 1/1 de 2022. Então vai dar aqui de 12 meses. E aí esse valor recebido dentro desse vencimento será aí de quanto? A gente tem um cálculo, mais ou menos uma ideia, de R$ 1.000. Então a gente precisa calcular o quê? Quanto será investido na compra desse título. Quanto que eu vou ter que investir dentro desse título aqui. Com decorrido 755 dias entre a compra e o vencimento, dentro dessa data que a gente colocou aqui, o resultado, por exemplo, de 765,69, ou seja, dia 2/1 de 2019, o investidor ele compraria a LTN com valor de 765,69 centavos para receber dali, por exemplo, 24 meses, 2 anos, vai ser só dia 1º/1 de 2022, o valor de R$ 1.000. Vai ter ali uma margem de lucros, né, já realizado aqui dentro desses dias, para que ele saiba, por exemplo, quanto vai ser esse valor recebido. Vou trazer aqui uma outra colocação que vai vir um encontro nosso aqui, que o Uni vai colaborar. Quanto maior for o prazo, maior tem de ser a taxa oferecida pelo Tesouro Nacional para essa remuneração aí. Quanto maior o prazo, menos o investidor tem que despender da compra para investir na LTN. No caso aqui da NTN, F, Tesouro Prefixado com juros semestrais, também a gente tem aí um valor final de resgate, por exemplo, de R$ 1.000, que é a diferença da NTN, F, pagamento de juros semestrais equivalente a quanto? A 10% para todas essas aplicações, vai ser calculado sobre o valor nominal da aplicação. Beleza? Então, cada 6 meses, o investidor ele vai receber um juro de capital investido no final, o resgate do principal, que é o que ele investiu ali. Então, ele vai pegar o principal para ele de volta e a rentabilidade desse título é paga de forma fracionada. Então, ele vai receber pequenas partes. Entendido isso, vamos trazer nessa tabela aqui, por exemplo, fluxo de pagamento, NTN-F, tem aqui os cupons que a gente vai falar, a taxa anual de 10%, como eu mencionei lá, e aqui a gente consegue ter uma visualização nessa figura aí, que apresenta o valor investido e o pagamento dos cupons ao longo do período. Exemplo aí, se o investidor ela comprar uma NTN-F por 960,67 centavos, por janeiro de 2019, o vencimento da mesma for em janeiro, por exemplo, só lá em 2024, ele pode receber cupons de juros 2 vezes ao ano. Por exemplo, janeiro e julho, né, semestre aí, é o vencimento de R$ 1.000 com o valor nominal do título no qual ele investiu. Entendendo um pouquinho melhor, ainda a gente vai ver aí a LFT, que é o Tesouro Selic, que já viu lá em cima, mas dando uma recapitulada para a gente vai traçando aí os nossos pensamentos. Esse título público tem a rentabilidade atrelado que a taxa Selic, e por sua vez ela é acumulada no período desse investimento, um fluxo de pagamento que é semelhante à da LTN. Ok, então vamos ver aqui uma outra tabela para complementar o nosso pensamento, que vai ser o fluxo de pagamento da LFT. E aqui ela vai trazendo para vocês como que ela vai funcionando, como que ela opera. Ela vai trazendo para a gente esse título, vai ter algumas características importantes aí nesse exemplo. Baixo valor de mercado indicado para os conservadores, no caso, ou aqueles que não têm pressa de resgatar esse título, para deixar parado lá, parado não rendendo, mas muita pressa de resgate dele. Então, no caso, esses títulos aí, ele pode ser negociados com ágio ou com deságio na compra de rentabilidade.
Por exemplo, ele pode ser superior ou inferior à taxa Selic, dependendo do momento, como deságio, que paga o valor menor que o valor nominal, ou ainda com ágio, que ele pode pagar o valor maior que o nominal, refletindo a diferença entre a rentabilidade da taxa Selic. Legal. Entre eles a gente tem aí a NTN, só que agora é a NTN-B, que é o Tesouro, que é a IPCA, mais os juros dos semestrais ainda, que esse título pós-fixado, no caso, ele oferece uma taxa de juro definida ou somada no Índice Nacional de Preço do Consumidor, ou seja, é o título que está atrelado à inflação, que é o fluxo de pagamento NTN-B, como a gente viu aqui, beleza? Ele vai trazer aqui um pouquinho diferente, e ali vocês viram que o cupom dele é de 6%, então nesse caso aqui, temos um pagamento de cupons de longo período, beleza? Pode ver aqui. E o título é interessante para quem? Para quem quer manter aí o poder de compra de dinheiro ao longo dos anos, ter um investimento que vai ser mais rentável ao longo do tempo, com o valor de mercado pode ser variado conforme a oferta e a demanda dentro desse contexto aí, como vocês podem perceber, tem um risco maior, né? Então suponhamos aí que a NTN-B, né, que a gente está falando, negociado no mercado com uma taxa de rendimento de 5,50%, investidor, nesse caso, ele paga preço superior ao valor nominal, né, que está na própria letra de câmbio ali ou no próprio contrato da rentabilidade final, que ela vai ser 5,50%. Os cupons vai se aproximar aí, vai ficar aproximadamente um valor de 2,96% ao semestre. Então, os investidores vão ter uma rentabilidade de 5,50% acima de quê? Da inflação, caso fique com o título até o vencimento do contrato, certo? Então tem o Tesouro IPCA mais a NTB, que é chamada B principal. Esse título ela tem o pagamento de juros geralmente semestralmente, né? E o fluxo de pagamento, bem como simples, ele só tem aí compra e pagamento de títulos no vencimento. E esse, no caso aqui, é o fluxo de pagamento da NTB principal, para vocês poderem entendê-la um pouco melhor, né? Figura aqui, que é o valor resgatado pelo investidor, que vai ser a taxa negociada mais a inflação, a IPCA, dentro desse período, da compra e dos resgates do título, né? Eles não vão saber qual vai ser o valor final do seu investimento para dentro desse valor. Ele só vai saber quanto. E vai ser um percentual acima da inflação que ele vai receber. E a inflação ela vai variar, né? Ela modifica dentro do contexto. Vou trazer dois unis aqui para contribuir para a gente. Um vai ter aqui o site Fazenda. Esse aqui também é bem confiável para que vocês possam ver mais informações e assim ter maior conhecimento, além da nossa apostila, e trazer um outro uni também que ele vai complementar as características principais desse título, tanto o privado quanto o público. Muito bem, dentro desse contexto, a gente pode também dar mais uma pincelada, dar uma ampliada dentro dos produtos de rendas variáveis, que a gente já viu aí algumas delas, né? Que agora a gente vai tentar entender aí quais são os principais dentro desse investimento de renda fixa, né? Produtos que são caracterizados como renda variável também, onde e como investir e os benefícios de cada um desses investimentos aí para que você possa se planejar ou pensar em que queira investir o seu dinheiro em algo semelhante a ações. Por exemplo, falando em ações, o que elas são? São pequenas partes de capitais sociais de uma empresa, geralmente capital aberto e para qualquer um comprar, mais conhecidas como sociedades anônimas. Essas ações fazem com que o investidor, qualquer pessoa de certa forma, seja o dono da empresa, né? Ou pelo menos uma parte dela aí, ou pelo menos que tenha alguns direitos sobre os ativos, os resultados obtidos pelas empresas perante o seu crescimento aí, ou o seu rendimento. Resumindo, quem são os investidores? São aqueles que acreditam que a empresa vai prosperar, né? E que suas ações possivelmente vão valorizar. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro na época para investir ali nas ações da Petrobras, eu teria investido. Hoje quem investiu está lucrando, porque ela
voltou de novo a aquecer o mercado. Então, quando o investidor buscar capital de terceiro para comprar ações, ele não está emprestando dinheiro para essas empresas. Na verdade, está comprando uma parte da empresa em forma de ação, para entender a diferença quando a gente está falando dentro desse contexto. Porque ele acredita que essa empresa ela vai prosperar, ela vai crescer. Dessa forma, ele vai obter um rendimento, um retorno financeiro junto a ela, né, dessas ações, que pode ser com a venda das ações para os outros investidores, por exemplo, pode revender a ação que ela comprou, né, num valor maior, se ela tiver mais alto do que ele pagou, obtido aí o lucro das empresas. Falando de ações, onde a gente pode encontrar elas? Na Bovespa, na Bolsa de Mercados, né, o tido aí como futuros Bovespa, as associações negociadas no mundo todo, em diversos países, né? Por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York, a Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas, uma outra muito bem conhecida também, que é a Bolsa de Valores de Tóquio, de Londres, dos Estados Unidos, da Europa. São várias aqui que a gente podia estar falando aqui, vocês terem conhecimento dessas ações, dessas empresas, o valor de mercado, sites especializados para isso. No primeiro momento, quem recebe esses recursos? São as empresas que vão receber esses recursos, que é o que você comprou a ação, então você injetou um dinheiro. Só depois, então, que os investidores vão ter o retorno financeiro. Por quê? A empresa vai investir nela mesmo para que ela consiga crescer, e quando ela estiver crescendo, quem recebe esses investimentos é o próprio investidor. Importante aqui a gente saber que as empresas só vão receber esse dinheiro quando ela emitir essas ações, vender ela pela primeira vez no mercado. Aí sim, que ela conseguir fazer a venda, ela vai receber esse dinheiro para poder fazer o reinvestimento dentro da própria empresa. Só depois que os investidores podem negociar aí com os outros investidores para que busquem resultados financeiros para eles. Depois que a empresa fizer isso tudo, que aí as ações naturalmente vão se aquecendo, porque ela vai saindo da sua dívida, você está emprestando, não emprestando, você está injetando dinheiro nela, você está virando tipo um sócio para a empresa e ela vai sair do buraco e ela vai conseguir uma rentabilidade maior. Pelo menos esse é o pensamento, tá? Pode acontecer dela não conseguir ir à frente e vir para falência. Então tem toda aquela outra questão que a gente viu anteriormente. Elas podem ser divididas entre ações ordinárias ou ações preferenciais. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, as ordinárias, a ON, que é bem conhecida dessa forma, ela dá um poder, por exemplo, ao acionista, direito de voto, por exemplo, nas assembleias. Ela tem voz ativa e pode, com certeza, influenciar nas decisões da empresa ou das gestões, por exemplo, em propor mudanças. Ele participa como sócio da empresa com poder de voto, por exemplo, e dá outras ações aí, direitos. Já as preferenciais, que ela é conhecida como PN, ela dá aos acionistas o quê? Preferências tanto no recebimento, dividendos, né, que a empresa vai tendo, ou por sua vez não dá direito também a voto nas assembleias, mais restrito, e ainda a gente tem as nominativas dentro desse contexto aqui, que são os papéis nominais ao investidor, eles apresentam pela sigla N. Temos ainda a nominativa, que são os papéis nominais ao investidor, representada pela sigla N, geralmente. Resumindo tudo que a gente falou aí, investidor que quer, por exemplo, ter alguma influência sobre a empresa ou na empresa, ele investe nas ações ordinárias. Ele quer participar, ter voz ativa. Já os que não querem se envolver, né, eles vão investir nas ações preferenciais. Ver um pouco agora como acontece uma da outra, qual a diferenciação entre elas. E aqui também eu vou trazer dentro desse regulamentação aqui um outro único, entender um pouquinho da nomenclatura das ações, né, que vai ter várias aqui, que eu já trouxe algumas para vocês ao decorrer do site aqui, da aula, dos slides que vão passando, mas geralmente resumindo sobre falando aí das ações, elas podem ter também alguns códigos que vocês vão ver aqui, o exemplo no próprio site ali, como o Vale 3, o BVMF3, o I2B4, o BBDC4, entre vários outros
geralmente com números no final, que ele vai representando, por exemplo, cada categoria. Vamos dar aqui no caso da Bolsa Brasileira, quando tem aí o número final 3, elas são o quê? Representado pelas ações ordinárias, beleza? E quando o final é 4, elas são representadas pelas ações preferenciais. É só você se ligar no final de cada uma delas. Claro que tem outras, mas através do site você consegue ver o que cada uma delas vão representando aí, para uma melhor compreensão. Então, para comprar as ações, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um intermediário, por exemplo, corretores de títulos, ou valores imobiliários, distribuidora de títulos, valores também imobiliários, ainda até mesmo agências bancárias que ofertam esse tipo de serviço. Você pode buscar também instituições autorizadas como a Bolsa de Valores, onde você comprar ou negociar. Você já viu que tem diversas formas. Você tem que fazer o dever de casa, fazer a pesquisa. Falando agora um pouco, trocando um pouco de assunto, mas para a gente poder interagir um pouco aqui, vamos falar de mercado de derivativos. O que seria isso? Derivativo. O que é um derivativo? Pode dizer que é um ativo de instrumento financeiro cujo preço vai derivar de um ativo ou um instrumento financeiro de referência. Resumindo aí, o mercado de derivativo é um mercado de liquidez futura, ou seja, a negociação são feita hoje, né, dia de hoje, fiz uma negociação, comprei umas ações, mas a liquidação é para uma data futura, investimento a longo prazo. Ela pode dividir até em 4 partes: mercado de futuros, ou mercado de termos, operações com opções, ou ainda o contrato de swapes. Bem, isso meu inglês é bem ruim, mas dá para a gente entender que tem 4 partes. Pesquisa na internet que vai ajudar vocês a entenderem um pouco sobre cada uma delas, mas eu vou dar uma pincelada aqui, a gente vai falar um pouco sobre elas ao decorrer aí. Então, quando a gente diz que ele ou outro instrumento financeiro, está falando de quê? Né? Das ações, dos índices de preço, por exemplo, do dólar, commodities, né? E várias outras coisas para que os derivativos existam. Primeiro, a gente precisa de quê? Que exista esse ativo. Dentro dessa colocação, pode existir um derivativo de ação ou derivativo do dólar ou da soja. Né? Tem vários aí programas que vocês conseguem ver cada derivativo correspondente a uma determinada ação, uma folha, um contrato, várias coisas aí dentro do mercado. Exemplo aqui que a gente pode dar, um contrato derivativo do dólar, e vai ter o seu valor ajustado conforme o que? O aumento ou a diminuição do dólar. Beleza? Quando você investe nessas moedas. A gente pode dizer ainda que os derivativos são amplamente utilizados pelos investidores. Para quê? Para que eles se protejam aí de eventuais riscos, oscilação de preço, da taxa de juro ou das variações cambiais. Exemplo aí, se uma empresa ela precisar pagar, por exemplo, 100 mil dólares daqui a 4 meses, realizar um contrato de derivativo hoje, contratando a compra de 100 mil dólares na data futura. Assim, essa ação da empresa ela pode fixar o preço do dólar. Então, o preço que ela pagar hoje, daqui a 4 meses, é o preço que ela pegou, é o preço que ela vai pagar em cima dele, independente do preço do dólar futuro. Então, esse contrato de derivado, ele garante o quê? Uma taxa de conversão entre o real e o dólar. E assim fica fixado. Aí é bem mais tranquilo, dá mais confiança para o investidor ou para a empresa. Porém, você pode também cair ainda num risco. Por exemplo, se o dólar tiver preço, por exemplo, de R$ 6 e você fizer isso, mas aí ele cair. Quando o dólar cair, a sua dívida não cai, ela vai ser baseada naquele preço do dia. Beleza? Então tem que se ligar um pouquinho também para acompanhar o valor da moeda para fazer esse tipo de negociação. Esses derivativos também pode ser atualizado de 3 diferentes maneiras. Pode ser de proteção, arbitragem ou especulação ainda. E ainda o hedge, né? Que é estratégia, mas traduzindo é proteção. São aqueles que buscam se proteger, como a palavra já diz, do risco de mudanças futuras nas variáveis do mercado. Já os arbitradores, aqueles que são negociados, os derivativos, eles são encontrados onde? Assim, em distorções de preço entre o mercado e se favorecem disso para obter o quê? O lucro, né? Exemplo aí, comprando derivativos do mercado A e vendendo para o mercado B, e ele vai ganhar entre essa transação aí.
E ainda a gente tem os especuladores, que são aqueles que buscam lucro com posição que acham favorável para eles. Imagina aí que vão obter ganhos, então eles fazem investimento. Agora a gente vai ver as características futuras de termos e opções. E aí também a gente tem o contrato futuro e o termo. Dentro desse, o que eles são? Basicamente, eles são compromissos de compra e venda, tá? Dentro do contexto de negociação aí de data futura por um preço acordado. É muito utilizado aí para os produtores e compradores aí para que protejam de variações do mercado de preço. E as de ações, pode dizer que são contratos, caso aqui de direito de quem investe. Existe dois tipos aí, a opção de compra e a opção de venda, se a gente tiver a opção de compra de um determinado lote de ações, né, de uma ação aí tipo a Petrobras, que eu já tinha mencionado, um preço determinado e uma data futura, consegue fazer tipo aquela transação do exemplo acima, né? Existe aí, por exemplo, também um prêmio que for pago a cada opção. Quem vende recebe esse prêmio. E os contratos de swap, que são trocados de rentabilidade entre os indicadores diferentes que o investidor e a instituição financeira elas vão negociar a troca de rentabilidade desse investimento pelo outro indicado. Por exemplo, aí a variação do dólar e a CDI. O que seria um rating? Que é uma nota que as agências internacionais, geralmente, têm de classificar o risco de crédito, atribuindo ao emissor, aí, país, da empresa, do banco. Ele serve para que os investidores saibam o grau de risco desse título, dívida, né, que estão aí adquirindo no mercado, principalmente internacional. Beleza? Muito bem. Então, aqui, como a gente viu, ela é uma atividade um pouco maior, né? Ela é mais robusta, essa unidade do tópico 1 na unidade 3. Então, o que a gente viu aqui? Vamos falar um pouco de resumo, né? Do resumo do que a gente viu até agora. A gente pode resumir que nesse tópico a gente viu aí o risco de crédito, que é o não pagamento por uma empresa de suas obrigações em alguma operação comercial, o risco de liquidez também está associado a não conseguir a venda ou transformar o dinheiro novamente em seus investimentos, tipo a compra de um imóvel, você queira vender e não conseguir receber na hora. E a gente viu também os riscos de mercado, que consistem em que na possibilidade de perdas causada pelos impactos ações de preços, de índice de taxa, como juros, de câmbio, sobre o quê? Sobre os instrumentos financeiros assumidos por uma empresa. A gente viu aí os certificados de depósito bancário, que é considerado um depósito a prazo e que é um investimento de renda fixa. Os instrumentos financeiros emitidos a CDBS, né, com o objetivo de captar os recursos junto ao mercado. E não podemos esquecer aí dos prazos de investimento, varia de contrato para contrato, e que temos contrato de 3, de 6 e de 12 meses. Também contrato de 2, 3 ou 5 anos. E que a CDB geralmente só pode ser resgatado no vencimento do contrato, há casos em que a liquidez diária do mesmo. A taxa da CDB ela pode remunerar o investidor, assim pode ser pré-fixada ou pós-fixada, lembrando que a letra de crédito imobiliário é emitida geralmente pelas instituições financeiras e tem por objetivo captar os recursos de investimento nos setores imobiliários, com o título de renda o quê? Fixa. Beleza? Não esqueçam isso, anota aí, e que o prazo de investimento varia de 6 a 3 anos. Porém, existe possibilidade de título com vencimentos ainda maiores, que é o rendimento também pode ser pré-fixado ou pós-fixado dentro desse contexto aqui. Existe a necessidade de um lastro para a instituição poderem emitir a LCIs, e pode ter aí a possibilidade de um resgate diário, sempre respeitando o tempo e o mínimo de investimento para que ele possa reaquecer. Então falamos também da letra de crédito do agronegócio, que são emitidas por quem? Pelas empresas também financeiras, com o objetivo de captar o quê? Recursos para os investimentos em setores do agronegócio, e que é o título de renda também fixa, no qual o prazo de investimento pode ser variável, com prazo mínimo de 90 dias, para os títulos sem reajuste por índice, preço de 12 meses. Reajuste anual, no texto do nosso pensamento,
Geralmente o rendimento pode ser realizado de maneira pré ou pós-fixada. Vai ver, ele vai modificando um pouquinho. Assim, existe essas necessidades de lastro para a instituição poder emitir as LCAs, possibilidade de resgate diários, né, frequentes, sempre respeitando o tempo mínimo de investimento, como a gente já mencionou acima aqui, e que as debentures representam os títulos de dívidas emitidas pelas empresas e com os objetivos de captação de recursos para determinados fins. Também falamos um pouco sobre os documentos que determinam as características das debentures e que é conhecido como escritura de emissão. E a emissão, por sua vez, é mais comum, né, entre elas, e as debentures e é de debentures simples, puramente de renda fixa, porém, claro, em alguns casos, elas podem ter elementos de renda variável, como é o caso das debentures conversíveis e debentures permutáveis. E também, dessa forma, a gente falou um pouco das debêntures simples que se categorizavam conforme as garantias aí, exemplo, a garantia real, a flutuante, a quirografárias e as subordinadas. E existem também conversíveis e permutáveis que carregam elementos de rendas variáveis e, por sua vez, temos as debentures incentivadas. Falamos cada uma delas ao seu decorrer. E essas incentivadas são aquelas que as empresas recebem incentivo de quem? Do governo, né, para ser emitidas. Elas visam a execução dos projetos nas áreas essenciais aí. Uma visão para isso, para desenvolvimento econômico, como energia, logística, transporte, mobilidade urbana, entre outras que a gente comentou. Apesar de ter debentures de taxas pré-fixadas, a grande maioria negociada com as taxas pré-fixadas, com a vinculação da taxa DI, debentures incentivadas, não pode haver a emissão de taxa pós-fixadas. Elas então são emitidas pelas empresas, normalmente com intermediação de uma instituição financeira que atua com os agentes fundiciários, com os investidores, né? Vimos também como os títulos públicos federais, como a LTN, a NTN, também a AF, a LFN, a NTN-B, a NTN-B principal, são várias siglas aqui ao decorrer que a gente viu lá, falamos cada uma delas, que são divididas em títulos pré-fixados, por exemplo, a LTN, a NTN-F, e a pós-fixadas, que é LFN, a NTN-B, a NTN-B principal. Beleza? Assim, complementando, a LTN é remunerado no vencimento de uma taxa pré-fixada, geralmente, e a LTNF é remunerada por meio de cupons semestrais, 4,88%, e o valor principal resgatado nesse vencimento, e que é a LFN, que é atrelada à variação da taxa Selic, período transcorrido entre a compra e o vencimento do resgate desse vencimento. My God, foi bastante coisa, né? Falando mais um pouco aqui, complementando a NTN-B e a NTN-B principal, elas são o que? Atrelada entre o índice da inflação, a IPCA, que remunera o percentual acima da inflação, transcorrida no período em que a diferença da NTN-B tem o pagamento de cupons semestrais, e a TN-B principal já não tem. Então, essa diferenciação. Vimos também que as ações, pequenas partes de uma empresa, do capital aberto, são vendidas geralmente nas bolsas de valores, e quem as compra são os acionistas e as que se tornam dono de uma parte da empresa. Assim, as ações são divididas entre as ordinárias e as preferenciais, sendo que as ordinárias têm direito de voto aos acionistas e que as preferenciais garantem preferências no recebimento de dividendos pelos acionistas, mas não tem voz aos acionistas, beleza? Então, para comprar essas ações, é preciso o quê? Procurar instituições autorizadas para obter essas ações no mercado, e a remuneração desses investidores é por meio de ganhos de capital, dividendos de juros sobre capital ou as bonificações ofertadas. E que os derivativos recebem esse nome porque são atrelados a um ativo, tendo o seu preço derivado desse ativo, que são investimentos com liquidez futura, assim
dividido em 4 tipos, que são termos, futuros, opções e contratos de swap. Dessa forma, seguindo o nosso raciocínio e finalizando, claro, os agentes investem os derivativos com 3 finalidades: o hedges, né, que a gente viu lá, a arbitragem e a especulação. Ufa, finalizamos o tópico 1. E agora a gente vai tentar entrar aqui no tópico 2 dessa unidade para que a gente consiga entrelaçar aqui o nosso pensamento. Tem algumas perguntas também que vocês vão passando aqui ao decorrer. Deixa eu achar aqui que agora vocês podem tentar ir respondendo dentro desse contexto. Vai passar aqui umas perguntas e vocês respondam abaixo aí, à medida do possível, alguma dessas questões que a gente está passando aqui ao decorrer. Né? Vocês vão vendo ela aí, vocês só numeram ela, por exemplo, eu vou responder a 3. Por que existem CDBs com prazos diferentes e qual as vantagens desse título? Aí vocês colocam o número e a questão, e assim a gente vai interagindo, eu vou corrigindo elas nos comentários aqui que vocês estão colocando abaixo, e a gente vai fixando ela conforme a nossa experiência, tá? Beleza, meu povo lindo. O que a gente vai ver aqui agora, enquanto essas perguntas estão passando aí no tópico 2, a gente vai ver as precificações de ativos. Precificações de ativos, né? Então a gente vai ver aí os tipos de investimentos que precisam saber para entender esse mundo, esse mercado de investimentos e também saber avaliar se é de risco, de muito risco, de pouco risco. E também, geralmente, as empresas, dentro desse contexto, elas usam o produtos de investimentos aí com, ou sem o objetivo de obter o lucro também, como, por exemplo, a desfeita através de derivativo. Bem, a gente pode ver que existe essa modalidade. A gente tem a CAPM, que é a Capital Essence Principal Money, um negócio assim, inglês, que não é a minha praia, né? Elas estão por meio de CAPM, que é possível encontrar a taxa de retorno, né, buscada aí pelos investidores. Resumindo aqui o nosso contexto, a gente vai ver algumas hipóteses aí desses modelos para que a gente possa entender dentro do recorrer, e eu vou trazendo um UNI aí para vocês, olhando aqui, perceber os índices de cálculo, e a gente pode acessar aqui esse link aí para vocês entenderem um pouco mais e vir ao encontro ao nosso pensamento. Então, falando desses modelos aqui, a gente tem 4 modelos inicialmente aí, que é a eficiência informativa do mercado, ela atinge aí igualmente a todos esses investidores, a taxa de imposto, qualquer outras restrições para esses, ainda os investimentos, ele traz aqui que os investidores têm a mesma perspecção com relação ao desempenho dos ativos, e ainda a última, que existe uma taxa de juros no mercado livre de risco. Então, nessa hipótese aqui que a gente está olhando, possibilitar de ter uma conclusão importante aí sobre esse processo de avaliação de ativos, que tem como objetivo que escrever esse modelo financeiro, que é considerado uma das melhores alternativas aí nas apurações de taxas, por exemplo, pelos investidores. Essa base que a gente está vendo aqui, baixo risco, conhecida como a taxa mínima de atratividade, que ela é chamada assim, a gente tem uma fórmula. Por exemplo, essa fórmula, ela tem ali o ER, que ela é considerada um nome aí de remuneração esperada para a ação de recursos próprios do projeto ou no projeto. Tem a RF, que é a taxa livre de risco, tem a ERM, que é o retorno esperado para o mercado, e o beta, tão conhecido, que é a medida de risco não diversificável. Então a gente vai falar de cada uma delas. Por exemplo, ali o RF considera o retorno de um título do governo, onde o risco é menor do mercado, beleza? E ainda a gente tem o ERM, que é considerado um retorno de uma bolsa de valores, e o beta, que pode ser calculado. Os dois são baseados aí no retorno de mercado de investimento livres de risco. Dei uma pinceladinha aqui, bem legal, para que a gente possa ver melhor, né? E aqui acompanhando o nosso UNI, o nosso endereço aí, com essas algumas informações importantes. Por exemplo, vocês vão encontrar ali que o índice beta 0, que indica que o segmento é estável,
e que se for um índice que, por exemplo, tem um retorno que acompanha a média da bolsa, maior que 1, representando maiores riscos. Então aí que está um pouquinho a diferença entre elas. Como vocês podem ver, não são muita coisa, a gente já terminou o tópico 2, ele é bem mesmo enxugado, né? Diferente do tópico 1. Então aqui o que a gente viu, né? O CAPM, né, que é considerado uma das melhores alternativas para a apuração da taxa de retorno pelos investidores, que é baseado na ideia de que o investidor quer ter de retorno uma remuneração de baixo risco, conhecida como a taxa de atratividade do investimento. Além dessa taxa, ele deseja ainda receber o prêmio, uma taxa além da TMA, né, pelo risco da aplicação que ele está fazendo. A fórmula do modelo CPM, que eu falei ali para vocês, que é a remuneração esperada para a ação ou o recurso próprio do projeto, a taxa livre de risco, retorno esperado para o mercado, a medida de risco não diversificável para um segmento ou uma empresa. Muito bem, aqui ainda a gente tem duas perguntas que eu não vou nem passar na tela, que está passando as outras aqui, que são bastante, mas vocês podem responder logo abaixo, que vocês entenderam dessa unidade, desse tópico 2, da unidade 3, o que é o CAPM, você conseguir responder aí, anota embaixo, bem tranquilo. E por que o CPM amplamente utilizado, né? E por que o CPM é amplamente utilizado? Duas perguntas, bem tranquilo, bem fácil. Você conseguir colocar aí dentro da descrição, logo abaixo do vídeo. Aqui no tópico 3, a gente vai ver um pouco sobre tributação de rendimentos como um todo, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente temos aí vários tipos de impostos de taxa a pagar, geralmente. Todos nós sabemos que é bem pesada. Também temos aí diversos tipos de investimentos que a gente está sujeito a pagamento de imposto aí sobre esses rendimentos. Por exemplo, acima de tanto, vai pagar um imposto sobre isso, de aluguel e vários outros parâmetros de investimento. Exemplo que a gente pode dar é as da LCIs a LCA. Você lembra o que é? Imobiliário e agronegócio, que são investimentos criados para os bancos captarem aí geralmente recursos. Por sua vez, eles buscam financiarem os mercados imobiliários de agronegócio. Beleza? Então, para entender um pouco melhor aí, vai falar um pouco de tributações de produtos de investimentos. Então, dentro desse contexto aqui, desses investimentos, tem a renda fixa ou a renda variável, tanto para a pessoa física como jurídica, para os produtos de investimento financeiro, que geralmente possuem regras para as tributações aqui. Então, para as pessoas físicas, como dita, falando assim, tanto as LCIs quanto as LCAs têm as características comuns e não tem aí a tributação de imposto de renda, por exemplo, sobre os investimentos. Já os investidores, pessoas jurídicas que investem nas CLs e nas CLAs, elas têm aí a aplicação de imposto de renda conforme o prazo da aplicação. A tabela que a gente vai ver, vocês acompanhando, dá para ver as alíquotas aplicadas aos investimentos de pessoas jurídicas nas LCIs e nas LCAs, conforme o contexto aqui de imposto de renda sobre a LCI e a LCA. Então, nessa base de cálculo aí do imposto, a diferença do valor pago pelo investimento e do valor resgatado no final do prazo, fica aí a responsabilidade pelo recolhimento desse imposto, e vão ser as instituições próprias que emitiram esse título. Já as CDBs, caso que tem seu rendimento bruto, que é atribuído aí de acordo com o tempo da aplicação, pode ser diferente do vencimento contratado do título ou no título, que pode ser resgatado antecipadamente ou na data de vencimento. A gente também pode visualizar isso nessa outra tabela aqui, né? E ver as alíquotas aplicadas aos investimentos, com alíquotas do imposto de renda sobre as CDBs. E além do imposto de renda, os investidores eles podem ter outras taxações e se resgatar aí o título nos primeiros 30 dias. No caso, ele resgatar o título nos primeiros 30 dias, e ainda a gente tem a IOF, que é zero nesse caso, para o investidor, que ele paga só o imposto de renda sobre o valor que ultrapasse o investimento, né? A gente vai ver também numa outra tabela para poder aqui colaborar com a gente dentro do contexto relativo aqui, que apresenta a alíquota da IOF durante 30 dias
das CDBs com resgate em 30 dias. Tem outros dias também para complementar, e é uma tabela que pode servir para fazer vários outros cálculos. Um exemplo aí, se o primeiro pagamento corresse entre os 180 dias, nessa alíquota, conforme a gente seguir na tabela, essa alíquota é uma, e se a segunda correr, por exemplo, entre 181 dias, passando um dia a mais, e é aí no caso 360 dias, já é dar outro cálculo, né? Já dá outra tabela, e assim por diante. Conforme a tabela, você vai vendo que vai modificando. Temos ainda também aplicadas nas debentures, né? Alíquota de imposto de renda sobre as debentures, aí vem complementando aquela data de 180 dias, 180 dias, que eu ali em cima, possam ver melhor aqui, né, que se trata de um diferencial em relação ao imposto de renda, né? Então, os investidores de pessoas físicas não residentes têm alíquota zero sobre o rendimento e a jurídica é aplicada a alíquota de 15%. Beleza? E a gente pode ver nessa tabela que apresenta o prazo e as alíquotas pagas pelos investimentos conforme o seu rendimento. A alíquota de imposto de renda sobre título público. Beleza? Que também vai ao encontro aquela primeira tabela lá de cima, porém um pouco diferenciada, né? Semelhança aí, semelhante da CDB e dos investidores que resgatam o título num período de 30 dias, estão sujeitos às aplicações aí da IOF, conforme a tabela que a gente vai visualizar agora aqui, geral, a IOF aplicada aos títulos públicos com resgate até 30 dias, semelhante àquela anterior. Para os investidores, no caso aqui, que não são residentes, e os fundos, os investimentos exclusivos no mínimo de 98% dos recursos que vão ser aplicados federais, a IOF vai ter a alíquota, no caso, zero aqui. Também a gente vê aqui que a alíquota aplicada aos ganhos com as ações de 15% sobre o ganho líquido, no caso, o ganho para a venda das ações, o investidor pode considerar a taxa da corretagem ou do cálculo do lucro, uma cobrança, aí, por exemplo, de 0,005% sobre o valor dessa operação retida geralmente na fonte. Né? Que essas operações chamadas de day trade, que a alíquota é de 20% e é cobrada 1% sobre o valor das operações. E resumindo, é o imposto de renda retido na fonte também. E o recolhimento desses impostos, o imposto de renda, também é diferente do que é aplicado aos investimentos de renda fixa. Geralmente, o recolhimento do imposto é de responsabilidade de investidor. Imposto aí por meio de um documento de arrecadação de receitas federais, conhecida como que deve ser paga no último dia útil do mês subsequente aí ao mês anterior, né? O investidor vai realizar, então, o investidor realizou aí os seus ganhos. E os juros sobre esse capital próprio, no caso aqui do imposto de renda, a alíquota foi de 15%, tributado na fonte, o valor dos acionistas vão receber o que vai ser o valor sem o imposto, né? Derivativos, no caso, as ações aqui vão ser instrumentos de renda variáveis que vão ter o índice do IOF, imposto de renda, em alguns casos do PIS/COFINS aí quando forem empresas financeiras. Tá, e falando mais sobre o IOF aí, a gente vai ver que ele é cobrado independentemente das realizações do lucro, né, que ele é recolhido normalmente pelas instituições financeiras e o valor de índice sobre a emissão ou a transmissão de pagamento do resgate dos títulos negociados, os impostos de renda, igual aos do mercado de ações, também a 15% sobre os ganhos das operações derivados a 0,005%, retido na fonte. A operação de day trade, como a gente falou lá em cima, que é a alíquota de 20% com 1% retido na fonte. Essas operações swap, alguma coisa assim, e vem ao encontro ao imposto, que é o cálculo com a base no tempo de aplicação, né, que ele fez sobre o valor do ganho, da remuneração. Para isso, a gente vai ter a tabela da alíquota do imposto de renda sobre a operação do WATS, né, o WAP, e é muito semelhante àquela de cima que a gente viu lá, que ela é responsável pelo recolhimento na qual a instituição foi contratada a operação imposto de renda retida na fonte.
Beleza, meu povo? Aqui então a gente vai terminando e aqui a gente pode ver, vai ter vários instrumentos nesse tópico que a gente viu. São instrumentos de renda fixa que têm incidência de imposto de renda e as alíquotas que vão reduzindo conforme o prazo da aplicação, como a gente viu. Falamos também do IR, dos investimentos de renda fixa retida na fonte, também dos investidores como pessoa física, que tem isenção desse imposto de renda, tanto na compra das CLIs ou do investimento das CLAs. Complementar, a gente viu os investimentos em CDB e de títulos públicos federais, que têm a incidência do IOF, caso os investimentos sejam resgatados em até 30 dias e que a alíquota de incidente do IOF vai reduzindo a cada dia durante 30 dias a partir do 30º dia da alíquota, que vai ser zero. E ainda a gente viu o pagamento de tributações dos investimentos de renda fixas e de responsabilidade do emissor do título, que assim as ações têm um imposto de renda retido na fonte e o imposto de renda sobre os ganhos de capital que deve ser pagos via DARF pelo investidor. E, por sua vez, os investidores, pessoa física, que oferem ganhos inferiores a R$ 20.000 no mês, eles estão isentos desse imposto de renda. E para finalizar, as operações day trade aqui que têm alíquotas diferentes dos impostos de renda, os derivativos que têm regras semelhantes às aplicações das ações e as operações de swap, mesmo sendo operações de derivativos que seguem a tributação dos investimentos de renda fixa. E assim a gente vai terminando e para finalizar, vocês podem responder para a gente 3 perguntinhas aqui, referente que a gente falou, só para ver se fixou, não fixou, como que a gente viu isso no segmento aqui, né, da nossa ideia, que seria aqui como funciona a tributação do imposto de renda nos investimentos de renda fixa. Pode responder aqui embaixo, se vocês conseguirem. Qual é a diferença entre a tributação entre as operações normais de trade no mercado de renda variável e a última aí que vocês conseguirem responder, como é a tributação dos derivativos. Tranquilo, meu povo lindo? É isso aí então, espero que vocês estejam tudo bem. Assim a gente terminou a unidade 3, esse livro de mercados capitais. Espero que a gente dê uma pincelada aí bem razoável, que deu pelo menos para a gente ter uma noção do que é isso. É claro que se você quiser se especializar nisso, você tem que ir mais a fundo, pesquisar além, né? Mas aqui a gente vem dentro do encontro da apostila. Eu acredito que aqui vocês consigam realizar a avaliação. Beleza? Fiquem bem. Se vocês puderem aí, se inscrevam no canal para apoiar o incentivo da gente continuar dando essa aula para vocês aqui e assim conseguir que vocês realizem os seus estudos. Valeu, meu povo lindo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Beijão. Fiquem bem.